Olá, eu sou Daniel Paes e hoje eu vou apresentar um pouco para vocês o primeiro curta-metragem realizado pelo Sérgio Ricardo, denominado O Menino da Calça Branca. Mora na favela. Às vezes ela sai por aí. Felicidade então. Esse filme foi consequência do interesse do Sérgio Ricardo, da percepção do Sérgio Ricardo sobre a importância do cinema, não só na cultura carioca, mas na cultura brasileira. O Sérgio Ricardo já era um cantor, um compositor renomado, quando ele decide fazer um curta-metragem em que ele pudesse articular a sua música com a sua visão estética, fotográfica. E para a gente falar da fotografia nos filmes de Sérgio Ricardo, e a gente começa aqui hoje falando do Menino da Calça Branca, é fundamental a gente frisar a presença nos filmes do Sérgio Ricardo de um dos maiores fotógrafos da história do cinema mundial, não só brasileiro, o fotógrafo Djiby Lutfi. Djiby foi irmão de Sérgio Ricardo e foi chamado pelo Sérgio Ricardo para fotografar esse curta-metragem denominado Menino da Calça Branca. Após esse primeiro contato profissional no cinema entre os irmãos, o Djiby seguiu fazendo a fotografia de todos os filmes do Sérgio Ricardo até a sua morte, né? Quando o Sérgio continuou filmando e eu tive a alegria de poder fazer essa fotografia dos filmes, dos últimos filmes do Sérgio Ricardo. Menino da Calça Branca é um curta-metragem clássico, né, do que a gente chama do cinema novo brasileiro, das nouvelles vagues, né, dos novos cinemas mundiais que ebuliram ali nos anos 60. Né. Um fundamento desse cinema era um cinema que prescindia de muitos aparatos técnicos para ser feito. Era um cinema realizado no meio da cidade, no meio da convivência das pessoas. E no caso do Sérgio Ricardo, ele escolheu uma favela que já foi até extinta. Né? Os habitantes dessa favela eles foram expulsos do território em que eles moravam. E essa temática da remoção dos favelados vai voltar lá na frente, em um dos últimos episódios que nós vamos fazer. Bom, o Sérgio Ricardo leva esse cinema dinâmico, enxuto, veloz, para uma favela para narrar a história de um menino que sonhava em ter uma calça branca, assim como as calças que ele via dos homens que transitavam pelo asfalto, né, como a gente chama aqui no Rio de Janeiro, né, pela cidade urbanizada. O sonho do menino era ter essa calça, e um Papai Noel que consertava brinquedos na favela, ele fica tocado por aquilo e dá de presente para o menino a calça branca. Papai Noel que é interpretado pelo próprio Sérgio Ricardo, que já tinha também uma carreira de ator na TV brasileira. Né? Esse filme ele narra as contradições entre essas duplas agendas, né, do desejo, né, da população em obter bens de consumo, muito influenciado pela publicidade, pela cultura de massa, e, por outro lado, a realidade da nossa população brasileira, né, que vive nas favelas sem os cuidados mínimos, básicos. Né. Nesse filme, o Djiby Lutfi construiu alguns movimentos de câmera antológicos, como o que nós podemos ver no momento em que o menino dá uma cambalhota. O Sérgio e o Djiby Lutfi, eles conseguem inserir o espectador nesse universo infantil, da brincadeira e etc. Ao fim do filme, o menino percebe que ter a calça branca não seria tão vantajoso assim, uma vez que a calça branca impedia o menino de fazer todas as traquinagens, as brincadeiras que ele realizava pelo morro. Né? Esse filme tem uma trilha sonora maravilhosa do Sérgio Ricardo, com músicas clássicas do cinema novo, produzidas por ele, e contou com um encontro maravilhoso, que foi o encontro do Sérgio Ricardo com o Nelson Pereira dos Santos.
né, o grande, né, patriarca do cinema novo brasileiro, que influenciou tantos outros cineastas da turma do cinema novo. Né? Ele um pouco mais velho, já tinha realizado clássicos do cinema brasileiro, do cinema novo brasileiro, e ele influenciou muito essa molecada que estava começando a filmar. E o Sérgio Ricardo levou o filme O Menino da Calça Branca para começar a montar o filme no Laboratório Líder aqui no Rio de Janeiro, que, para quem quiser pesquisar, foi um ambiente de trocas entre os cineastas do cinema novo. Lá, no Estúdio Líder, o Nelson Pereira dos Santos estava montando um dos primeiros curtas do grande Glauber Rocha, né, que foi o filme Barra Vento. E o Sérgio Ricardo já tinha uma proximidade com o Glauber. Sérgio viria a posteriori a fazer a trilha sonora de Deus e o Diabo na Terra do Sol. Se entrega, se entrega, Corisco! Eu não me entrego ao sereno, me entrego só na algo que trouxe uma potência muito grande para esse clássico do nosso cinema. E o Sérgio Ricardo ficou muito impactado com o filme Barra Vento. Depois ele veio até a fazer uma música chamada Barra Vento, que não está no filme do Glauber, mas entrou entre as músicas do Sérgio. Nelson Pereira estava montando Barra Vento, ele olhou aquelas imagens, né, fotografadas pelo Dib, e ele falou: peraí, de quem é esse filme? O Sérgio Ricardo se apresentou e o Nelson Pereira falou: eu quero montar esse filme, você tem um montador? Então o Nelson Pereira dos Santos montou O Menino da Calça Branca. Tristeza mora na favela, às vezes ela sai por aí. Queria convidar todos a assistirem esse clássico do cinema brasileiro. E se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, não deixem de marcar aqui embaixo, que nós vamos ter o maior prazer de responder e de comentar nos vídeos subsequentes, tá? Um abraço. Brinco um pouquinho enquanto a tristeza não